Bem-vindos a mais uma videoaula do Satella Soft. E dando continuidade às aulas de desenvolvendo um sistema de login usando PDO com PHP, nesta aula, antes de partirmos para a programação, vamos conhecer nossa base de dados, o MySQL e o nosso SGBD, phpMyAdmin. Primeiramente, o que vem a ser MySQL? O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados, popularmente conhecido pelas siglas SGBD, que utiliza a linguagem SQL, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Como interface, é atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações no mundo. Entre os usuários do banco de dados MySQL estão o NASA, Friendster, Banco Bradesco, Nokia, Sony, Google, entre outros. Essa fonte foi tirada da Wikipedia. O site oficial é www.mysql.com. Servidor XAMPP. Para a gente testar nosso MySQL, não vamos instalar o próprio MySQL em si. Vamos instalar o servidor Apache aí, que já vem com o PHP e o MySQL para a gente. Existem vários, como o EasyPHP, o AMP Server e o XAMPP, entre outros. Eu optei pelo XAMPP, por já trabalhar com ele há algum tempo. XAMPP é completamente gratuito e fácil de instalar a distribuição Apache, contendo MySQL, PHP e Perl. O pacote de código aberto do XAMPP foi criado para ser extremamente fácil de instalar e usar. Exatamente, com poucos cliques, sem necessidade de conhecimentos técnicos, conseguimos instalar e utilizar o XAMPP. Tá bem? A gente vai utilizar ele daqui a pouco. phpMyAdmin é uma ferramenta de software livre escrito em PHP, destinada a ligar com a administração do MySQL pela web. phpMyAdmin suporta uma ampla gama de operações do MySQL, MariaDB e Chuvisco, frequentemente usado operações, gestão de base de dados, tabelas, colunas, relações, índices, usuários, permissões, etc. Podem ser realizadas através da interface do usuário, enquanto você ainda tem capacidade de executar diretamente qualquer instrução SQL. É o que vamos fazer. Essa aqui é uma tradução do site oficial, tá? Essa daqui também é do site oficial da XAMPP, tudo bem? O site do XAMPP é www.apachefriends.org/pt_br/index.html. O phpMyAdmin é www.phpMyAdmin.net/home_page/index.php. Nós vamos executar as instruções CRUD, que é a abreviação de Create, Read, Update e Delete, que são as instruções que um banco de dados executa. Ele cria, ele lê, ele altera, ele deleta dados. Para se criar uma base de dados, utilizamos o comando create database sistema login, é o nome que eu utilizei, tá bem? A gente não vai criar via comando a nossa base de dados, a gente vai usar a interface gráfica ou GUI, que é a abreviação de Graphic User Interface. Criar nossa tabela. Usamos create table, criar tabela usuário, abre e fecha parênteses, no finalzinho ponto e vírgula, o scode, que é o nome da nossa coluna. Recomendo sempre colocar uma abreviação de acordo com o nome da tabela, tá bem? Usuário, OS, code, ser do tipo inteiro, no máximo 6 sequências numéricas aí, capacidade dele, tá? Que vai aí de... Esse é o valor aceito, tá? Nessa coluna. Not null quer dizer que ele não aceita valores nulos e auto-incremento. O MySQL ele possibilita isso pra gente, simplesmente. Ele é auto-incrementado, ou seja, cada vez que eu inserir um dado, vai ser incrementado um valor, sem que eu precise especificar qual, tá bem? Se caso eu venha apagar 1, o próximo venha a ser o 8, por exemplo. No caso era o 7, se eu apaguei o 7, o próximo é o 8. Se eu apaguei o 9, o próximo é 10. E assim vai. Linguagens como a Oracle, a gente tem que usar uma sequence, ou verificar qual foi o último código gravado na tabela, e incrementar mais um. Porém, isso traz um probleminha. O MySQL já traz pra gente aqui o auto-increment, que é uma chave primária. O que vem a ser uma chave primária? Chave primária nada mais é do que um valor único no banco, na qual ele nunca vai se repetir, como por exemplo o número de celular, o CPF
ou qualquer outro dado que nunca irá repetir. No nosso caso, nosso valor aqui, o S-Code, ele é auto-incremento e nunca vai repetir. Então, utilizamos ele aí como chave primária. Tem o foreign key também, que é chave estrangeira, mas não vamos ver isso neste momento. O S-nome é um varchar, tá? Mesmo que um texto, no máximo é 50 caracteres. Não aceita valores nulos. O S-e-mail, mesmo sistema, o varchar de 50, not null. O S-telefone é do tipo int, no máximo 20 caracteres, e não aceita valores null. Primary key, definimos qual vai ser a chave primária. No caso, o S-code. Perdão, o S_code. Para a gente inserir dados na nossa base é muito simples. A gente usa insert into, nome da nossa tabela, insere em usuário, abre e fecha parênteses, a gente passa as colunas, o S-nome, o S-e-mail, o S-telefone. Note que aqui eu não especifiquei o S-code, tá? É opcional, porque ele vai ter um valor padrão, auto-incrementado. Então, nesse caso, a gente não precisa especificar o ID aqui, tá bem? Perdão, o S-code. A gente não precisa colocar aqui ele, nem muito menos atribuir um valor para ele aqui. Fora de parênteses, values, abre e fecha parênteses, os valores que serão gravados. Aspas simples aqui, referente à primeira coluna, Satelasoft, referente ao nome. Na segunda coluna, o e-mail, que é satelasoft@satelasoft.com, dentro de aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. E como aqui é um inteiro, apenas para deixar explícito para vocês, eu não coloquei dentro de aspas, tá? O valor inteiro não precisa, que é referente ao nosso telefone. Mas se o usuário digitar aqui um caractere, por exemplo, um A, vai dar um problema. Então a gente tem que tratar isso também. Nós não vamos tratar aqui, mas é recomendável esse tratamento. A gente vai fazer isso posteriormente, tudo bem? Há uma outra possibilidade. Insert into values, insere em. Como a gente especificou quais são as colunas, ele assume que a gente quer inserir em todas. Então, obrigatoriamente, temos que especificar todas as colunas. Aqui eu coloquei essas duas aspas simples para especificar que a gente tem mais uma coluna, né? Nossa tabela é composta aí de 4 colunas. Concordam comigo? O S-code, o S-nome, o S-e-mail e o S-telefone. Dentro de aspas simples, aqui o mesmo padrão, sem aspas simples, tá bem? Para selecionar dados. Bom, a parte de seleção de dados é a parte mais complexa para quem trabalha com banco, né? Porque existem infinitas funções, infinitas cláusulas de comparação, entre outros. Select todas as colunas da tabela usuário. Depois vai selecionar tudo da tabela usuário. Select OS nome from usuário. Vai selecionar só os itens, vai retornar só as colunas da chamada OS nome. Então só o OS nome vai ser retornado para a gente da tabela usuário. Select L from usuário where OS code for igual a 1. Complicou um pouquinho, né? Selecione tudo da tabela usuário onde o OS code for igual a 1. Então onde que o valor for igual a 1, quero que da coluna OS code, quero que você traz para mim, tá? Depois aqui, select L from usuário where OS nome for igual a Gunnar and OS code for igual a 1. Ou seja, selecione tudo da tabela usuário onde o campo OS nome tiver o valor Gunnar and significa e OS code for igual a 1. Nesse caso, o S-code, como ele é auto-increment, nunca vai trazer mais de 1, tá? A gente pode ter 20 mil usuários chamado Gunnar, mas ele nunca vai ter o S-code 1, a não ser que você for manualmente lá e insira. Eu acho que nem assim é permitido. Select, asterisco, né, que L, todos, tá? Significa L, a gente usa asterisco, from, usuário, order by OS code desk. O que vem a ser order by, ordene por, coluna OSID, descendente, tá? Que é do maior para o maior. Isso pode ser tanto numérico, pode ser tanto alfabético, entre outros, tá? Por data, ele
isso fica a critério de vocês. No nosso caso, eu quero que traga referente à coluna US Code, tá? Nosso identificador. E aqui, select all from usuário, order by US Code, mesmo esquema, lá de cima. Mas ao invés de ser descendente, vai ser ascendente, do menor para o maior. Para alterar os dados, utilizamos o comando update. Especificamos a coluna e setamos as colunas que serão alteradas, separando por vírgula. Vamos lá. Update usuário, altere usuário, set, tá? Aplique, mesmo que se aplicar, aplique a coluna US nome, sinalzinho de igual, dentro de aspas simples aqui, tá? Que é um varchar, é um texto. João, vírgula, na coluna US e-mail, eu quero que recebe joão@satelasoft.com, onde a coluna US Code for igual a 1, tá? E para a gente deletar um dado, a gente usa o delete from usuário, delete a tabela usuário, onde o US Code, a coluna US Code, for igual a 1. Tudo bem? Bom, então vamos colocar a mão na massa, né? A gente viu todo o conceito aqui, entendeu como funciona. Teoricamente, vamos aplicar isso. Eu vou abrir o Champ, tá? A gente precisa clicar no botão Start depois de instalado. Ele vai inicializar o Apache, em seguida o nosso MySQL. Se você tiver com o Skype aberto, possivelmente vai dar um erro, acho que no MySQL. Não lembro se era o inverso, o Champ aberto e o Skype. Eu lembro que se a gente tentar utilizar o Champ e o Skype, vai ter um problema, porque ambos usam a mesma porta. Acho que é do MySQL, se eu não me engano. Bom, com o nosso browser aberto, né, nosso navegador, vamos acessar localhost /phpMyAdmin ou 127.0.0.1 /phpMyAdmin, tá? Esse é o IP, né, o acesso local do seu computador, tá bem? Tanto esse quanto o 127.0.0.1 é o IP local, tá? O host local da sua máquina. Ninguém consegue acessar de fora isso daqui, tá bem, pessoal? Porque cada máquina é esse mesmo valor. Bom, ambos vocês podem ter notado que nos trouxe ao mesmo lugar. Tem uma diferença aí no tamanho, eu acho. 100. Não, tá certinho, é porque tava com o zoom. Pois bem, com o nosso phpMyAdmin aberto, vamos clicar em base de dados e vamos dar um nome aqui para ela. O nome da nossa base de dados, como nós especificamos aqui em cima, vai ser Sistema Login. Sistema Login, não existe nenhuma tabela com esse nome, então ao clicar no botão criar, Sistema Login foi criado. Ótimo, vamos clicar em Sistema Login e note que a base de dados Sistema Login já foi selecionada, tá vendo? Aqui em cima já aparece base de dados Sistema Login. Pois bem, nós não vamos usar a GUI, tá? A Graphic User, para escrever, para gerar para a gente através do formulário bonitinho. A gente vai escrever nosso comando, tudo bem, na mão, na unha, como popularmente dito. A gente vai clicar aqui em SQL. Aqui em SQL nós executa nossas instruções, nosso código. Para quem usa o MySQL pelo console, é o mesmo sistema aqui, tá bem? Não muda nada. Bom, então vamos lá copiar nosso código aqui, tá? Para poupar tempo. Create table usuário, abre e fecha parênteses, US Code do tipo int, no máximo 6 sequências de caracteres, não pode ser nulo e será auto-incrementado. O S nome vai ser do tipo varchar de 50 e não receberá valores nulos. O S e-mail, mesmo esquema, varchar de 50, not null. O S telefone é um int de 20 colunas, não pode ser nulo, tá? E por último, a chave primária será o US Code. Clicando aqui em executar, note, o MySQL retornando o registro. Ele executou aqui pra gente, ficou bonitinho. Se tivesse dado algum erro, ia aparecer em vermelhinho ali pra gente, tá bem? Ia aparecer isso daqui, especificação do erro aqui, no caso na linha 4.
Pois bem, número de dados é suficiente. Ótimo. Então vamos agora inserir um valor. A gente vai inserir 3 valores aqui, tá bem? Vamos lá. Insert tinta usuário. Eu quebrei a linha aqui, tá? Mas vocês podem deixar tudo na mesma linha. Mas eu prefiro quebrar, tá bem? Fica mais fácil da gente observar. Se caso der um erro também, a gente sabe onde houve o erro, tá? Se foi na linha 1, 2, 3 ou 4. Pois bem, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá bem? Insert tinta usuário. Vamos clicar em executar. Ótimo, rodou. Não retornou no registro, mas eu sei que foi executado, tá bem? Retornou aqui um okzinho. Novamente clicando em SQL, a gente vai trocar aqui o nome. Satellasoft para Gunnar Correia. E-mail vai ser contato@gunnarcorreia.com. O outro e-mail aqui, sei lá, Roberto. E-mail roberto@satellasoft.com. Mudou. O outro nome aqui, vamos lá, Gabriele. Gabriele@gabriele.com. Note que eu não mudei o telefone, tá bem? Mas eu vou colocar um 8 aqui. Pronto. Bom, já temos os dados inseridos na nossa tabela. Especificamos aqui a coluna e tudo mais. Agora a gente vai especificar só os dados. A gente vai usar todas as colunas, tá? Especificou as colunas que a gente queria. O jeito mais simples é esse aqui. Eu não uso, porque se um dia for dar manutenção, eu não sei quais são as colunas que eu estou inserindo. Isso acontece, pessoal. Você faz um sistema agora, daqui 2, 3 semanas ou 3 meses, você já não lembra mais a que serve aquilo. Vamos lá. Marciano. Márcia, vai. Marciano ficou esquisito. Nada contra que chama Marciano, tá? Que o pessoal vai levar para o outro lado. Marcia@satellasoft.com. Só para complementar, existe gente chamada nome de pessoas mesmo aí com o nome de Marciano, tá bem? Pois bem, nossos dados foram inseridos na tabela. Se a gente clicar aqui em usuário, a gente vai ver isso daqui, tá? Aqui foi pela GIF, algo bonitinho e tal, pra gente alterar, apagar aqui é tudo mil maravilhas. A gente não vai fazer por aqui, tá? Vai ser na unha. Voltando aqui em SQL, vou dar um clear aqui, tá? A gente vai continuar, só mudou a telinha aqui, mas funciona da mesma forma. Select all from usuário. Select all from usuário. Seleciono tudo da tabela usuário. Select all from usuário. Então nos trouxe tudo bonitinho. Novamente, select os nome from usuário. Select os nome da coluna from usuário, da tabela usuário. Vai trazer apenas a coluna os nome aqui, ó. Tá vendo? Todos os nomes cadastrados na tabela ele trouxe para nós. Select all from usuário where os code for igual a 1. Vai verificar na tabela onde o os code tem um valor 1. Vai retornar uma única linha, tá bem? Ou a gente pode fazer diferente. Bom, vamos continuar. Select all from usuário where os nome for igual a Gunnar and os code for igual a 1. Vai retornar mais uma vez 1 se tivesse algum com Gunnar minúsculo. A gente cadastrou Gunnar maiúsculo, tá? Embora o SQL seja case sensitive, os valores no banco são diferentes, tá? Acho que eu não cadastrei com esse nome, mas sei lá. Ou melhor, aqui está, select all from usuário, onde o nome seja Satellasoft e o S-Code for igual a 1. Tá? Então eu trouxe só um pra gente, só existe um usuário com o nome Satellasoft e um S-Code com o nome 1. Tá? Se a gente vier aqui e colocar OR, acho
que era assim, não me recordo. Eu uso mais o Oracle. Isso. Ele apareceu aqui pra gente, tá? Or, ao invés do and, então ele trouxe aqui. Ele não achou nenhum com Gunnar minúsculo, trouxe a tela soft. Se a gente colocar Gunnar maiúsculo, vai trazer pra gente. Eu acho que era isso. Não retornou nenhum Gunnar, porque cadastrei Gunnar Correia, né? Pois bem, vocês viram aí como cadastrei Gunnar Correia. E só por Gunnar ele não trouxe. Existe aí uma função, né, o like, que a gente consegue fazer essa busca dentro dos campos, né? O like é muito utilizado em sistemas de busca. Então, vamos ao order by agora. Select L from usuário, o order by OS code desk. Coloquei na mouse aqui só para vocês enxergarem melhor, tá bem? Então, descendente, tá bem? Ele trouxe aqui pra gente do maior para o menor, começando a partir da primeira coluna, tá bem? Então, se especificar aqui o S-nome, vai trazer apenas o nome pra gente aí, tá bom? Não foi bem que eu queria o resultado, mas tá valendo. E o ASCII, ou ascendente, tá? Ele traz do menor para o maior. Esse nome tem uma macetinha que eu tinha esquecido, mas fica para a próxima aula. A gente vai utilizar isso, viu? Daqui a gente começar a programação no PHP. Então a gente viu aqui os order by desk e order by ASCII. E eu viajei aqui, tá? Tá certo. Não o S-code, sim o S-nome. Tá? Então o nome aqui tá do maior para o menor. E aqui o S. Nome ASCII. A gente pode especificar aqui também, tá? O S-nome. Então tá aí. Do menor para o maior. Você deve estar se perguntando, se eu precisar alterar um valor, a gente vai usar o comando update ou update. O que o update faz? Ele altera. Tá? Então, altere o usuário, troque o S-nome por João e o S-mail joão@satelasoft.com, onde o código do usuário for igual a 1. Tá bem? Então, rodando isso daqui, funcionou. Então, lá onde a gente tinha essa tela soft, tá? Agora a gente vai ter João. A gente tinha essa tela soft aqui, a gente tem João, porque onde era o código, o S-code é igual a 1. Tá bem? Vamos trocar aqui agora, onde Fernando. Onde o código for igual a 2. Antes disso, vamos ver o que tem na coluna onde o usuário é igual a 2. Tá, Gunnar Correia. Então, onde tiver Gunnar Correia, ele será trocado por Fernando. Voltando lá, select L from usuário. A gente pode ver que agora aqui na coluna onde o valor é 2, trocado por Fernando. Pessoal, chave primária a gente nunca altera, nunca se altera um dado, tá bem? A gente vai ver agora como deletar algo da base de dados. A parte de deleção é um pouco complicado, porque a gente não pode deletar qualquer coisa. Por exemplo, no nosso sistema a gente vai ter um campo de permissão e status, porque se o usuário ele deixar de existir, a gente não vai deletar ele. Se ele fez se ele fez uso do sistema, usou mesmo o sistema, ele tem que existir no banco. Por quê? Imagine que ele cadastrou uma notícia e ele veio a ser deletado da nossa base de dados. E quando essa tabela de notícias faz referência à tabela de usuário, e especificamente esse usuário que você deletou, vai dar inconsistência no banco, vai dar problema, porque o usuário não existe mais.
Vai dar o erro no seu SQL, o erro na sua programação, o erro para o cliente do outro lado. Além de que, se você precisar saber quem cadastrou aquilo por um eventual problema interno da empresa e do sistema, você vai ter esse controle, tá? Eu não me recordo agora, mas a gente tem aí umas funções para isso já que ele trata. Ele não deixa você deletar um usuário caso ele faça ligação com outro, né? Uma forget key, uma primary key. Essa primary key está sendo usada como forget key numa outra tabela e assim por diante. A gente vai ver isso mais para frente. Ou seja, se esse código aqui, dos que faz referência ao usuário, a gente não grava o usuário no banco, tá? Como assim a gente não grava o usuário no banco? Lá na tabela notícia, quem gravou a notícia? A gente não vai gravar o nome do usuário, a gente vai gravar o código dele. E na hora de a gente fazer a consulta, a gente vai fazer a consulta pelo código dele, tá bem? Então, select from table usuário, select from usuário, where code for igual a 1. A gente vai trazer o nome do usuário. A gente não vai cadastrar o nome dele na tabela de notícias. Tá? Nunca grave dados repetidos na tabela notícia. Sem consistência na base de dados. Pois bem, vamos deletar um usuário. O comando é delete from usuário where oscode for igual a 1. Antes disso, vamos fazer novamente um select na nossa tabela. Qual que é o último valor? 5, né? Perdão, sim, 5, Márcia. A gente vai deletar ela, então. Delete from usuário where oscode for igual a 5. A linha Márcia será deletada, tá bem? Então, aqui delete from usuário where oscode for igual a 5. A gente pode usar o end aqui também, tá, pessoal? Normalmente. Então vou deletar. O PHP já nos pergunta: você realmente deseja executar delete from usuário where oscode for igual a 5? Ele pergunta: você realmente quer deletar esse usuário? Você quer realmente fazer essa deleção? Clique em OK. Pronto, uma linha foi excluída. Voltando ao nosso querido código de insert aqui em cima, tá? Opa, passei. Pessoal, optei por esse aqui porque é o primeiro que eu copiei, tá? Não tem opção. Eu prefiro o outro, como eu falei, mas esse aqui é o que veio. Vamos trocar lá, Angélica, para angelica@sadelasoft.com. Executar. Então, o usuário Angélica foi inserido na nossa base de dados. Fazendo um select lá, executando, note, a gente deletou os 5. Então o próximo, o maior código depois que a gente deletou foi o 4. O próximo não é esse 5, porque o 5 já existiu e foi deletado. Então o próximo é 6, tá bem? Se deletar o 6, o próximo vai ser o 7 e assim por diante. Bom, pessoal, espero que tenham entendido o conceito de MySQL aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com a gente, tá bem? Esse é o nosso site para quem não conhece. Aqui tem uma categoria Programação SQL, tem algumas coisas de SQL por aqui. Se você está assistindo esse vídeo do YouTube, acesse o nosso site, curta nossa página no Facebook e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Isso aí, pessoal, até a próxima videoaula e um forte abraço a todos.